Vamos para a pesquisa realizada na semana passada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que corresponde a 8% do total de psiquiatras do país. E eles mostraram, segundo a pesquisa dele, que 89,2% desses especialistas entrevistados destacaram o agravamento de quadros psiquiátricos em seus pacientes devido à pandemia do Covid-19. Então, de acordo com esse levantamento divulgado na última segunda-feira, agora, né, 47,9% dos consultados tiveram aumento nos atendimentos após o início da pandemia. Essa expansão atingiu até 25% em comparação ao período anterior, para 59% dos psiquiatras entrevistados. Então, do total de entrevistados, 44,6% afirmaram ter percebido queda no número de atendimentos, ou seja, tiveram novos atendimentos, de novas pessoas que foram atrás, mas os pacientes deles não conseguiram ter consulta. Então, segundo ele, 45% das consultas foram desmarcadas, ou seja, não aconteceram por conta da pandemia, em média. Isso fez com que se agravasse, se tivessem novos pacientes psiquiátricos, novas pessoas que estão por conta de toda essa situação e o agravamento dos antigos. E agravamento dos antigos. Porque não tiveram atendimento. Genial. Isso é o que está divulgando, não sou eu, né? É a pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria. E tem uma outra, essa pesquisa aqui que é maravilhosa, especialmente para quem gosta de organismos globais. Alô, Alckmin. Alô, Tabata Amaral. Alô, Mandetta, né? Dória, Mandetta. Aqui, ó. As medidas de lockdown para o combate ao coronavírus podem ter consequências devastadoras para as crianças de países pobres, segundo a Unicef. Olha só, a Unicef, da ONU, disse que um estudo foi feito, olha o estudo de novo, modelo que eles fizeram pode levar à morte de 1,2 milhão de crianças nos próximos 6 meses, especialmente em áreas carentes. Segundo declarou Stefan Peterson, chefe de saúde da Unicef, em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, os bloqueios impostos pelos governos não são meios eficazes para o controle da pandemia e fatalmente vão interromper serviços de saúde e abastecimento de comida em regiões pobres. Isso significa que as crianças não vão morrer de Covid, mas vão morrer de malária, pneumonia, diarreia e fome. A Unicef calcula que a mortalidade infantil tenha crescido 45% já aí nos últimos meses, em parte como resultado dos métodos radicais de combate à pandemia. Peterson apontou a perplexidade e a confusão dos governantes diante da pandemia. Ele disse: receio que as medidas de bloqueio total tenham sido copiadas entre os países por falta de saber o que fazer, sem a necessária contextualização local. Acho que a gente já viu esse argumento antes, né? Claro que viu. Que viu. Então termine. A gente já disse faz tempo, né? Vai causar transtornos psicológicos, psiquiátricos. O isolamento, ele vai causar outros danos muito maiores. E agora não se sabia nem se ia resultar em alguma coisa boa. E agora se sabe que não serve de nada. Assim, tem grandes possibilidades de não servir de nada. O caso de Nova York é o mais emblemático disso. E a gente sabia que toda essa ladainha que quiseram imputar, as mortes todas aí são para Bolsonaro, e quiseram tirar de campo o corpo, os governadores, seu Dória, seu Witzel, governador da Bahia, todos esses aí, durante o carnaval, sabiam do risco. Foram perguntados, inclusive, para a imprensa desse risco, é bom sempre lembrar disso, e disseram, não tem problema nenhum, pode vir brincar o carnaval aí. Venham turistas. Sossegado. E outro lugar também que não se contamine com o coronavírus é o carnaval. Lá não... Feira Central, mercado e carnaval. Agora a missa. Missa. Agora a missa é fatal. Missa é fatal. Aí você passou de todos os limites. Chegou na missa, morreu. Morreu. Chegou na missa. não tem o que fazer. Ó, sabe o que eu acho engraçado, cara?
Porque assim, ó, a pessoa quer ficar em casa. Ó, vamos lá. Se sair na rua, vai morrer todo mundo. Pra você estar em casa, amiguinho, alguém tem que estar na rua. O cara que vai deixar o seu iFood, a moça que vai fazer a sua depilação, a sua manicure, esse pessoal vai ter que estar na rua. A sua faxineira, esse pessoal vai ter que estar na rua. Tá? Se você não quer um libera geral, não é nem entra pela sua cabeça a possibilidade de ser assim. As empresas que puderem continuar em home office, continuar. Serviços essenciais ou empresas que podem quebrar em home office, podem voltar a trabalhar com a devida precaução. E quem quiser e puder continuar em casa, continue em casa. Você que quer ficar em casa, se tranca, filhão. Não sai. Até o dia que você morrer mesmo, de velhice. Até o dia que você ficar que nem o Teixe. Aí você não sai da sua casa. Não sai. É tão difícil isso. Ou não, tem que fechar todo mundo. Por que tem que fechar todo mundo? Por que não pode ter liberdade individual? Por que não pode? Porque senão você vai matar a avó do outro. Mas o mototáxi vai matar a avó dele também. Exatamente. Esse mototáxi, mas na verdade... Vai matar a avó do porteiro. Não, calma. Você foi demais agora, porque os mototáxis, todo mundo sabe, são anjos. Eles são imunes também. Eles são alados. Eles vão lá circulando pela cidade, aplaudidos nas varandas por mês. Exato. Palmas, meu iFood chegou. Tirar a moto de um entregador é como tirar as asas de um anjo, isso é verdade. Eles já usaram essa frase com outro contexto, mas... Ó, tem um cara aqui muito bom, comentário dele. Provei aos meus parceiros de viatura que a máscara é inútil da seguinte forma. Mandei colocarem a máscara e borrifei spray de pimenta. Uma sala de 4 metros. Adivinha o resultado? Esse cara, parabéns, cruzada de direita, ó. Você é um homem. Parabéns. Isso é científico, né? Isso é empirismo, cara. Eita, nós. Rapaz, eita, que vamos surpresa, lá. É uma surpresa atrás da outra, né? É Pedro? uma surpresa atrás da outra. Que coisa, Quem né? diria que as pessoas teriam aumento de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão? As crianças morreriam. de fome. Exato. Só porque as pessoas não estão mais produzindo alimento, quem diria que os outros deixariam de comer? Vocês que são insensíveis aí, todos para os seus lucros, né? Exato. Defendendo a economia ao invés das vidas. Rapaz, Olha o resultado. Olha, as pessoas que estão mais em pânico que eu conheço são aquelas que são mais desconectadas da vida real. Eu não estou dizendo que a doença não existe. Eu não estou dizendo que eu não posso pegar e ter complicações. Eu não estou dizendo que ninguém... não estou dizendo que ninguém da minha família pode pegar e não ter complicações. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que apesar do risco que um vírus como esse causa, a vida tem que continuar e nenhuma das medidas que estão sendo tomadas, elas têm algum efeito benéfico sobre, de fato, o impedimento das pessoas de pegarem a doença. Porque, primeiro, o isolamento não existe. Ponto. Olha, se você tem iFood transitando, se você tem Uber Eats transitando, se você tem um monte de gente em serviços essenciais trabalhando, não tem isolamento, filho. Não tem, a não ser que você crie uma barreira biológica na sua casa, não tem isolamento. Simples assim, certo? Se você for ao mercado, não tem isolamento. A única possibilidade de isolamento é você se trancar dentro do seu quarto, certo? Com borrifador aéreo em todos os lugares. Um sítio, né? Exato. Ir para um sítio afastado, você comprou uma ilha. Rodízio agora lá em São Paulo, os ônibus, os trens, tudo abarrotado. Tudo lotado. Sabe o que é pior? Se muita gente ficar doente por causa daquilo, o imbecil do prefeito, do governador, não sei quem tomou medidas, foi o Covas, né? Covas. Aí o que o imbecil vai fazer? Ó, tá vendo? Eu não tô dizendo, não está abaixando o índice de contaminação. Mas essa medida aí foi maliciosa. Porque assim, eles são burros. É claro que eles são burros, né? Ninguém tá maravilhado com as capacidades intelectuais de Bruno Covas. Mas aquilo ali foi maldade. Porque é óbvio que se você diminui a possibilidade das pessoas estarem sozinhas dentro do carro, você vai ter que forçá-las a se unir ao transporte público. E a única coisa que você vai fazer é um novo ciclo de pico, de contaminação. É isso que você vai causar. Só que, causando um novo ciclo de contaminação, você tem a justificação para as medidas mais restritivas. Então, nós não estivemos diante de um erro, nós não estivemos diante de uma estupidez. Certo? Se for estupidez nesse nível, não era para esse sujeito estar lá. Exatamente. Se for inconsciente nesse nível, não era para esse sujeito estar lá. Exato. Então... Se for uma estupidez nesse nível, foi uma estupidez criminosa. Se não for estupidez, estamos diante
E não é exagero dizer, estamos diante de um ato genocida. Sim. Ou foi crime doloso ou foi culposo. Exatamente. Então, Não é tem claro, outra. pô, vocês estão... Como é que vocês respeitam uma pessoa dessa? Sério mesmo. Olha, uma pessoa que sai da cabeça dela assinar algo assim e por força de sua autoridade fazer valer esse tipo de medida na cidade, sério mesmo, essa pessoa ela não merece respeito, ela não merece credibilidade, ela tem que ser afastada da vida pública para todo sempre. Para todo sempre. Então assim, não tem isolamento, as medidas que estão sendo tomadas estão destruindo absurdamente mais do que o corona. Isso é um fato. Ninguém tá aqui projetando isso, é um fato. Estão destruindo mais e não estão causando, de maneira alguma, nenhum bem. Que a galera também não entende, né? Que, não, vamos achatar a curva. Sim, querido, mas a área abaixo permanece. Então, assim... Não, tá entendendo? nem Não? isso. Porque outra coisa, sabe? Vamos falar de isolamento. Você aí que... Geralmente quem nos assiste não tem um coraçãozinho tão centrado no isolamento. Mas suponhamos que ainda exista, né? Veja, o isolamento só faria algum sentido se ele fosse uma etapa de um projeto de contenção. Que foi o que disseram no início. Que foi o que disseram no início. Foi o que Né? disseram Porque, no por início. exemplo, chegou um vírus novo. Pô, ninguém sabe o que é. Os números que estavam chegando na Itália era loucura. Né? E chegando da China também, tudo loucura. Peraí. Vamos sentar aqui e vamos ver o que é que está acontecendo. Então você faz uma medida. Você pode fazer, não estou dizendo nem que deve fazer. Você pode fazer uma medida de contenção, é razoável que se faça uma medida de contenção como um prazo para que outras medidas, essas sim eficientes, aconteçam. Então suponhamos, chegou aqui uma nova doença. A gente tem. A previsão que está chegando é de, sei lá, tem que ter mais 50 mil leitos. Suponhamos, né? Então, vamos botar o número aqui. A gente tem 50 mil? Não, a gente tem 30 mil. Pois, olha, vamos fazer o seguinte. Isola aí 15 dias. Nesses 15 dias, velho, a gente vai correr loucamente, vai ter que dar um jeito de fazer pelo menos 10 ou 15 mil leitos para, no decorrer da coisa, não faltar leito. Isso é uma medida razoável. Ou então, tem esse bairro aqui, vamos fazer o seguinte. Durante uma semana, nós vamos deslocar 10 mil agentes, a gente vai fechar a Zona Norte, vai testar todo mundo. Então, quem mora na Zona Norte não vai ter problema em emprego, não vai ter problema em nada, vai estar lá fechado, a gente vai passar casa em casa testando todo mundo. Beleza, isso faz sentido. Agora, a quarentena pela quarentena, vocês estão achando o quê? Que o vírus vai morrer de solidão? É, caralho. O vírus tá lá, aí ele tá na rua solitário e Domingo triste. sozinho. Sozinho, né? Fumando um cigarro na rua, Assistindo porra. a live. Não tem ninguém pra eu Assistindo a contaminar. live sertaneja, né? Ele vai morrer de solidão, né? Corta os pulsos, viu? É um vírus carente. Que merda é essa, meu irmão? O vírus tá lá, ele vai continuar lá. Ele Mas não vai fugir é de lá. É só a esperança, entendeu? É uma questão psicológica. Então, você defende tudo em nome de uma esperança vã. É uma esperança que não faz sentido em nada da realidade, mas você acredita. Eu confio com todas as forças. Como diz nosso ministro, fé! Fé! É isso Cara, que resta. Ciência e fé! Aquele dia que vocês chegaram lá na casa do Matheus, eu tava... Agora é só uma coisa. Na missa, Não tem fé. aí na missa... A fé é só na ciência. a missa... Fé na sua casa, na igreja doméstico, tá? Naquele dia que vocês chegaram lá na casa do Matheus, você lembra que eu tava na varanda que ele foi falando de cachorro? Sim, eu lembro. Era exatamente isso. Não vou fazer a explicação toda que eu fiz lá, vou fazer só aqui pra vocês. Mas assim, é porque pra adestrar um cachorro, o cachorro ele aprende assim. A inteligência do cachorro ela é muito limitada, mas existe alguma inteligência, tá? Por isso que esse tipo de coisa só funciona quando você reduz a inteligência humana. A gente já falou isso aqui várias vezes, não precisa explicar tanto, tá? E acredito que seja óbvio para todas as pessoas que acompanham o Instituto que a inteligência decaiu em nível, assim, abismal, né? Então, o que acontece? Um cachorro, para ele ser adestrado, ele sempre tem uma janela de aprendizado a cada conduta que ele toma. Então, ele fez xixi, eu tenho uma janela de aprendizado ali de 2 minutos, 3 minutos, que o que você fizer naquele momento, ele vai associar ao xixi. Então, se ele fez xixi no lugar errado, você briga com ele, não pode, não sei o que, você fala grosso. Ele não entende o que você fala. O cachorro ele só entende tom. Você fala grosso é repreensão, você fala agudo. É por isso que quando as pessoas fazem, ele começa a balançar o rabo e tal. Você nem precisa, você pode ficar xingando, seu cachorro feio, nojento. Ele vai balançar o rabo, achar que você Importante informação. que você quer alguma coisa com ele. Não, mas vocês vão entender. Vou chegar agora, cachorros. Vocês vão entender. Então, o cachorro, quando ele começa a ser adestrado, ele sempre
aguarda uma recompensa. Quando ele recebe muitas vezes a recompensa, aquela associação fica permanente. Então você, por exemplo, você vai ensinar o cachorro a sentar. Senta, senta, senta. Ele vai demorar muito, mas ele vai sentar, em algum momento ele vai sentar. Você dá o biscoito. Aí senta, senta, daqui a pouco ele já senta mais rápido. Aí você dá o biscoito. Algumas vezes ele vai errar, ele vai pular em você e vai esperar o biscoito, mas você só dá quando ele sentar. Quando ele sentar, e você fica dando biscoito, faz isso uns 15 dias. Quando você falar senta, você não precisa mais dar o biscoito. O que eu acho que está acontecendo nessa situação toda é que a gente abriu uma janela de adestramento porque a humanidade ela está se permitindo sofrer... Porque assim, os adestradores eles falam o seguinte, o cachorro ele tem uma habilidade natural. Mas essa habilidade ela pode ser controlada ou direcionada de uma forma que ela funcione melhor dentro do ambiente doméstico. O cachorro ele naturalmente obedece. O cachorro ele naturalmente faz xixi. Você vai pegar o xixi e vai direcionar para onde você quer para ele não fazer o xixi fora daquela zona. O ser humano ele tem um instinto natural. O cachorro ele abre mão do seu instinto natural de mijar em qualquer canto porque ele vê uma recompensa maior. A humanidade tem um instinto natural de viver a vida humana normal, livre, ter o seu credo, ter a sua vida, ter a sua rotina. Toda a humanidade está abrindo mão disso, do seu instinto natural, moderando o seu instinto natural à espera de uma recompensa. Quando esses caras abrirem tudo e falarem, ó, tava aqui o pessoal falando, os leitos de hospital de campanha estão vazios e tal, não importa, sabe por quê? Porque quando abrir geral e dizer, os leitos estavam vazios, porque nós sacrificamos a nossa liberdade por um tempo, porque nós deixamos de trabalhar, porque nós fizemos uma coisa, apesar de que muitos não quisessem respeitar, nós fomos maiores. O amor pela humanidade e pela saúde venceu. Ao contrário dos egoístas. Ao contrário dos egoístas, vocês ficaram em casa, vocês pensaram no próximo, podem viver a vida normal. Ou seja, esse é o biscoito. A partir do momento que isso acontecer, a humanidade inteira não vai mais associar abrir mão de sua liberdade a uma coisa negativa. Pode ter certeza disso. Esse é o grande experimento de engenharia social. A humanidade não vai mais achar isso ruim. Vai ser natural pra gente, depois que esse negócio todo passar, a gente abrir mão de muita coisa quando o burocrata mandar a gente abrir. Esse vai ser o grande biscoito da humanidade, cara. A humanidade está toda fazendo isso à espera do biscoito. Só voltando a essa questão do isolamento, né? Como foi dito, inicialmente, primeiro veio o negócio, não, em 2 semanas, vamos construir hospitais, vamos ter respiradores, para que, quando vier o pico, você já sabia que ia ter o pico de todo jeito. No início era assim, em março. Né? Quando vier o pico, a gente vai ter como suportar isso e não vai precisar ter danos tão grandes na economia. E a partir do momento, foi adiando, até chega, sempre só piora, não os números, mas as medidas. Porque aqui em Campina Grande tem até agora 6 óbitos por coronavírus. E estamos há quase 2 meses fechados no comércio. Só o comércio. Porque não tem nem isolamento. As pessoas estão correndo no açude velho, fazendo esses fiscos públicos, e na feira, no mercado, fazendo tudo. Só não tem missa e comércio. Porque a gente sabe que na missa o corona mata. Na missa o corona mata. Então, tudo isso, como o Caio colocou muito bem, é um engano. É um engodo. É um adestramento. É um adestramento. Então, o que é que a gente vai fazer diante disso, né? Porque as pessoas, a gente sempre falou, né? Isso aqui já é uma coisa que a gente sempre fala, Olavo fala isso há 477 anos, sobre os planos desses caras, dos poderes globais, que agora a gente está vendo. Isso eu acho que é o grande benefício dessa pandemia, que quem não está vendo agora é porque realmente não está querendo ver. Porque é todo mundo falando em poder global, todo mundo falando em soluções globais, e é todo mundo praticando uma coisa que já se fala há muito tempo. E tem até um livro que virou best-seller no Brasil, muito também pela influência de Olavo, chamado Maquiavel Pedagogo, né? Que Sim. mostra as manipulações psicológicas possíveis. E
tudo que a gente tá vendo é isso. É isso. É manipulação psicológica atrás de manipulação O psicológica. Pedro Venâncio está falando aqui, minha cidade tem 29 casos, dos quais 20 são do asilo e a cidade está nessa quarentena ridícula. Não adianta você falar isso, Pedro, porque o raciocínio que vão usar para contradizer o seu é o seguinte, mas só está assim porque nós estamos com tudo fechado. Porque se nós não estivéssemos, esse asilo você podia multiplicar por 2.000. Então, o que é isso? É falta de inteligência com essas táticas de manipulação psicológica feitas por pessoas que são realmente muito capciosas, que estão controlando tudo isso e que têm fins que você não entende. As pessoas em geral não entendem qual é o fim. Então essas pessoas, o Uber que como é que se diz? Eu fui com ele essa semana, ele entende alguma coisa, mas ele não entende nada que está sendo levado aquilo. Ele tem um medo de uma doença que ele não compreende como é essa doença de fato. Aí as pessoas, então quer dizer você é negacionista. Não, a doença existe, ela mata as pessoas, mas é um absurdo que você acha que todas essas medidas são naturais. E medidas tomadas sem nenhuma justificativa racional. Não tem mais nenhuma. No início ainda tinha alguma argumentação. Agora não tem mais. Todas caíram. A gente está citando algumas aqui. Todas caíram por exemplo, terra. qual a relação de diminuição das consequências do coronavírus e a proibição de celebrar a missa online? Me digam um nexo causal. É a última pauta, né? A gente tem um negócio chamado dissonância cognitiva, né? Que é o que está acontecendo, eu acho, em massa, né? Porque vocês... As pessoas tinham certas opiniões, como o Caio disse, né? Antes, né? Depois elas foram forçadas a tomar certas atitudes, certas ações. E aí depois, quando elas se viram ali confrontadas entre aquilo que elas fizeram e a opinião que elas tinham antes, aí ocorreu a dissonância cognitiva. E o que é que acontece geralmente? Isso aí é calculado. O que é que acontece normalmente? A pessoa muda de opinião. A pessoa assente aquilo que ela foi obrigada a praticar por uma autoridade qualquer, que ela não sabe nem qual é, às vezes. Né? Então, isso é o que está acontecendo com a sua tia, com a sua vizinha, com o Uber. É isso que está acontecendo. Então você tem que entender. Um pouco do que o Sávio está dizendo. Se eu começar a usar máscara, isso é uma coisa muito doida. Mas na prática é assim. É claro que eu fico um pouco assustado, mas por outras questões, não é exatamente pela doença, mas é por uma questão estrutural do país. Eu tô com medo por causa do medo das pessoas. Assim, não tô com medo da doença não, tá? Mas o negócio que o Sávio está dizendo é o seguinte. Se eu começar... Não é só que assim, eu tô com medo, eu vou lá e uso máscara. Se eu começar a usar máscara, colocar álcool em gel todo dia, daqui a pouco eu vou começar a sentir medo. Porque o que o Pascal Bernardan diz é isso. A dissonância cognitiva é o seguinte, existe um descompasso, uma dissonância, como se cada um soasse numa nota diferente. Por isso que é dissonância. Entre o que você pensa e como você age. Essa dissonância ela gera um certo grau de sofrimento psicológico, sobretudo para consciências que são mais fracas. Essa dissonância ela se resolve com uma coisa. Ou você adapta as suas ações aos seus pensamentos, ou os seus pensamentos às suas ações. Então, por mais que eu não pense no medo, se eu começar a me comportar como as pessoas que estão com medo, uma hora eu vou sentir medo. Isso funciona, gente. Isso é ciência. Lá no Pascal Bernardo tá cheio de porcentagem, um monte de coisa, teste, experimento. Isso funciona. E o grande teste é agora, né? O grande experimento global. É. Que tá dando certo. Muito. Em grande parte, com certeza, né? E falando de dar certo, né? Antes dessa nossa última pauta, só lembrando mais uma vez... Vai pro comercial agora ou vai direto? Vamos direto. Eu vou fazer o comercial aqui, né? Para quem sim, chegou certo. agora, estamos com um novo curso online, o curso online com o professor Evandro Pontes. Foi lançado essa semana. O curso, vou pegar aqui direitinho as informações, está com 30% de desconto nesse início agora, né, de inauguração. O curso Negociação Estratégica entre a Técnica Jurídica e a Arte Política. Então tem a aula introdutória, está disponível aqui no nosso canal no YouTube, você pode assistir a aula introdutória. E depois tem mais 6 aulas que estão disponíveis com 30% de desconto até o início do mês que vem. Então faça a sua inscrição. Tem outros cursos lá no nosso site.
com o Flávio Moster, com Francisco Cossim, Felipe Martins, Flávio Gordon, Fábio Flores. Tem muito curso interessante. O link está aí na descrição, institutoborborema.com/loja. Garanta a sua vaga. E também estamos com uma mega promoção que se iniciou ontem e vai até o dia 28 de maio na nossa livraria, livrariaib.com. livrariaib.com, com até 60% de desconto em toda a livraria. Então vá lá, tem uma aba só com descontos. Você divide 6 vezes sem juros, tem frete especial para várias localidades e você ainda ajuda o Instituto. E o terceiro recado são as doações. A partir de R$10 você ajuda decisivamente esse projeto. Então lá no apoia.se/Instituto Borborema, no nosso site institutoborborema.com/ajudoib ou direto na conta bancária. Links de conta bancária estão na descrição. E mais um aviso só, tem aí o link também na descrição do nosso grupo do Telegram, para você receber todas as notificações sobre as atividades do Instituto. Só tem notificação, não tem debate, não tem nada, é só notificação. O link está na descrição aí do nosso grupo do Telegram. E aí, para finalizar, vamos a essa pauta que, na verdade, é muito importante, né? A pauta É a mais importante. Tem tudo a ver com tudo que a gente está dizendo, mas vamos então a ela. O presidente Jair Bolsonaro incluiu nessa segunda-feira as atividades de, como a gente já disse, salões de beleza, barbearias, academias de esporte na lista de serviços essenciais. Isso significa que, no entendimento do governo federal, as atividades podem ser mantidas mesmo durante a pandemia. O decreto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial do fim da tarde. Governos dos 17 estados e do Distrito Federal se posicionaram contra a inclusão das atividades de salões de beleza, barbearias, etc. Então, esses estados aí disseram que vai permanecer assim, proibidas essas atividades nos seus estados. Mas aí 17 cidades do interior do Paulista expediram decretos municipais autorizando o funcionamento de academias e salões de beleza, ou seja, a bagunça promovida pelo STF, né? Cada um que faz o seu decreto, ninguém sabe a quem seguir. Teve um vídeo, inclusive, muito compartilhado aí lá na Bahia, né? De um dono de um salão de beleza que botou para correr lá os fiscais, né? E também tem uma coisa que aconteceu muito interessante, que lá na Bahia também, depois do governador Rui Costa do PT anunciar que orientou policiais a levarem às delegacias pessoas que descumprirem seus decretos e impor toque de recolher, o vereador Alexandre Aleluia, do DEM da Bahia, que é presidente da CCJ, ajuizou na última terça-feira um habeas corpus coletivo para defender todos aqueles que forem vítimas dessa loucura, né? Então aí ele orientou que as pessoas imprimissem lá o HC coletivo e para que não fossem presas, né, mostrassem na rua. Então esse aí é até um exemplo a ser seguido. E aqui vamos a essa última parte, né, de toda essa loucura estadual e tudo mais que aconteceu aqui no nosso estado ao lado, aqui vizinho, né? O governador de Pernambuco, o Paulo Câmara, do PSB, publicou na última segunda-feira o que ele chamou de um decreto que era educativo. Que homem sapiencial. O governo de Pernambuco decretou quarentena no Recife, Olinda, Jaboatão do Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata seria a partir de amanhã, né? Com 15 dias de duração. Também foi determinado o uso obrigatório de máscaras. E restrições de trânsito de veículos e pessoas vão ser adotadas. O governo estadual não utiliza o termo lockdown, né? Para não chocar, né? Mas o decreto da quarentena proíbe que as pessoas saiam de casa sem necessidade. E aí quem decide sem necessidade, você já sabe quem é, né? Segundo o governo, até Não é a pessoa que tem a necessidade. Exato. Até sexta-feira vai vigorar na cidade um período educativo. Então vai ter um período educativo, depois tem um lockdown, que não é lockdown, não é isso, não tenha calma, não é isso. Como é o nome do governador? Paulo Câmara. Você vai ser educado por Paulo Câmara, tá certo? Do PSB. Você aí de Pernambuco, certo? Sua mãe lhe criou, seus pais lhe criaram, ou então talvez ele nem tenham criado, mas você tenha criado anticorpos, né? Sabedoria das ruas. Segundo Você vai ser educado por Paulo Câmara, certo? Ele vai dizer onde você vai, para onde você vai, porque ele quer lhe educar. Porque Paulo Câmara sabe o que é melhor para você. Exato, ele está de olho em você.
E, segundo o decreto, a circulação de pessoas fica proibida, exceto para as atividades essenciais, com controle de circulação através de documento de identificação e justificativa de destino e finalidade para a saída. E aí ele listou algumas. Né? Não estava, dentre as atividades essenciais, as atividades religiosas. Isso fez com que vários sacerdotes e fiéis começasse uma campanha, né, mostrando que a partir de amanhã, se o decreto se mantivesse da mesma forma, inclusive até as missas online seriam proibidas porque não é serviço essencial. Exato. Então o sacerdote tinha que ficar em casa e não teria justificativa. E aí foi o que o cidadão aí colocou no nosso chat. Ele voltou um pouco atrás, né? Mas aí você vê a concessão a benevolência. Veja que do nosso Paulo querido Câmara é um Paulo homem Câmara. muito bom. Ele deixa, sabe, as pessoas rezarem. Deixa o padre rezar. Deixa o padre rezar. Veja que homem Ele maravilhoso. reconhece as contribuições da religião. Exatamente. Sem fundamentalismo. Sem fundamentalismos. Ele corre dos extremismos. Ele escuta a população. Paulo Câmara, governador do meu coração. É isso aí. Então, uma série de dúvidas. Essa é a matéria local. Eu peguei aquelas matérias locais lá, né? Do babão, né? Do babão do governador. Aí, tem lá, uma série de dúvidas e questionamentos foram levantadas desde a última segunda-feira, quando o governador Paulo Câmara anunciou a série de medidas mais rígidas para combater a Covid-19. E uma das dúvidas mais comentadas atualmente é sobre a continuidade das transmissões das missas, cultos e demais celebrações religiosas de forma online. Como não foi citada a questão da permissão dessa atividade, logo surgiu uma preocupação grande nesse sentido, é muito bem escrito. Para tratar do assunto, o pastor Clayton Collins, olha que nome legal, Clayton Collins, se reuniu com Tinha que ser, né? Com um nome desse tinha que se ser reuniu ele. com alguns líderes religiosos por videoconferência na última quinta-feira, e essa reunião contou com a presença do benevolente Paulo Câmara. E Paulo Câmara tranquilizou a população pernambucana. Calma, cidadãos. Calma, tudo está... Parece que começou Deixa hoje. comigo. Deixa com o papai aqui. Não sei se você falou, não preste atenção. Começou hoje o lockdown lá. Não, né? é amanhã. É Vai ser amanhã. É verdade, a Luísa me avisou aqui. Né? Então, Paulo Câmara tranquilizou a população pernambucana, em especial os que residem nessas 5 cidades, e esclareceu que prontamente foi procurado pelo pastor Clayton Collins, onde apresentou a situação das transmissões religiosas. Aí ele disse, benevolente, abre aspas para Paulo Câmara, as igrejas têm um papel fundamental e importante. Eu estou publicando um novo decreto, já permitindo nessas 5 cidades a garantia de ir e vir dos pastores, padres, missionários e de quem está ajudando as igrejas quanto às celebrações online. Obrigado, Paulo Câmara. Assim, uma benevolência dessa, né? Então aí, Paulo Câmara, ele voltou atrás como grande líder e agora permite... E jogou essa migalha aos Migalha, cães. né? Exato. Toma migalha. Vá. Pode fazer suas transmissõezinhas É. enquanto eu aqui lido com a saúde Exatamente. e tomo conta de todos. Exatamente. E aí, só para finalizar, uma passagem que foi na CNN, naquela You Are Fake News. Uhum. Não sei se você lembra disso, né? No nosso querido Donald Trump, um abraço, Trump, que tá ouvindo a gente. Certamente. You Are Fake News, né? Tem a CNN agora do Brasil, né? Como vocês devem saber. E aí teve um debate muito auspicioso com Osmar Terra e Geraldo Alckmin. Se a CNN Caraca, não eu fizer perdi outra isso. coisa no Brasil, só esse debate já valeu. Já valeu. E aí, o ex-governador Geraldo Alckmin, ele deixou, assim, como solução, ele que é um grande defensor do isolamento, né? Se isolou tanto que perdeu pro como é que o pastor lá, como é o nome dele? Cabo da Ciolo. Pro Cabo da Ciolo. Ele se isolou tanto que perdeu pro Cabo da Ciolo. O que Cabo da Ciolo diria, Caio? Cara, eu já cansei das imitações. Eu tenho medo do pessoal agora levar a sério e pensar que eu sou o Cabo da Ciolo. Alckmin, um grande defensor do isolamento, criticou as várias medidas do governo atual e defendeu a criação da vacina contra o coronavírus. E ele ressaltou... Plano diabólico da maçonaria. O PIB
mundo não tem mais pra onde crescer. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. É isso aí, mas, tem que concordar, né? Mas o que ele disse? Ressaltou que numa pandemia dessas proporções seria necessário um organismo executivo global para o combate eficaz dessas doenças. Você nota que ele já incrementou. É um organismo executivo. Não basta só recomendações. Não. Tem que executar. É o governo global. Tá na sua cara, se você não quiser ver. Conspirações. A conspiração, a porta aberta, né? Exato. Na Conspiração CNN. de portas abertas. A grande pergunta, onde estava o arcebispo de Olinda e Recife? Ele teve alguma manifestação? A CNBB falou alguma coisa? Lá em Recife... A voz profética da igreja? É só a como é que se Eu diz? não vi. A Marcha dos Realmente Excluídos não vi. que tem manifestação. Não sei, parece que a voz profética da igreja calou-se, né? Curioso isso, muito curioso. Mas assim, veja só, ao longo da história inteira, sempre que o poder civil ele se sobrepõe ao poder espiritual, nós temos as piores misérias possíveis. Sempre vai ser desse jeito. Porque o poder civil ele sempre vai ser o poder do acúmulo, enquanto o poder espiritual ele sempre vai ser o poder do direcionamento. Então, de certa forma, ou o poder, no final das contas é o seguinte, ou o poder civil está subordinado ao poder espiritual, ou seja, ele não interfere, ele não tem autoridade alguma sobre o poder espiritual, ele pode no máximo fazer alguma recomendação. E só, ele não pode interferir no poder espiritual. Se isso acontecer, meu querido, nós estamos diante de César, certo? Não é nada mais que isso. Se a igreja funciona, olha só, se a igreja funciona porque o poder civil permite, nós estamos diante de César. E só, entendeu? E os sacerdotes e bispos e religiosos que entram nessa ondinha, eles estão envergonhando os mártires, tá certo? Porque os mártires morreram, deram sua vida para não idolatrar César. Aí tá todo mundo aqui, muitos padres, muitos bispos com muito medinho de pegar corona e muito obedientes ao Estado, né? Assim, obedientes a Bento XVI, não. Falar mal do Papa podia. Falar mal do Papa João Paulo II podia, né? Fazer coisas como eu vi artigos jesuítas aqui falando de uma igreja sem sacramentos no pós-corona, isso não tem problema. Agora pegar um pedacinho de incenso e jogar lá no altar de César, sacrificando os fiéis, pode. Pode dizer também que agora está melhor, porque cada casa é uma igreja. Casa é uma igreja. Olha, isso é uma das frases mais estúpidas possíveis. Primeiro porque ela é um desvirtuamento do verdadeiro sentido da frase, né? Para começar, ele é um desvirtuamento do verdadeiro sentido. Segundo, é uma maquiagem covarde para a realidade. Ou seja, você está diminuindo uma verdade para usar como maquiagem para encobrir a verdade. Olha que loucura da porra isso está acontecendo. E todo mundo tá assim, ó, batendo palminha, achando o máximo. Então, se a igreja se curvar a César, meu querido, já foi. Você quer mais o quê? Se a igreja se curvar a César, já acabou. Sempre, o objetivo do poder do Estado, ele vai esbarrar na força espiritual. E se a força espiritual não se opuser como uma barreira à tirania estatal, você está fazendo o quê? Você é um agente, você é um agente público de César. É isso que você é. Muitos padres estão se prestando a esse serviço. Muitos bispos estão. Né? Exatamente. Muitos bispos estão se prestando a esse serviço. A palavra certa é essa, disfarce. Disfarce, mas você é um agente de César. Sim. Dentro da igreja e nada mais. A igreja é a última barreira contra a tirania. A autoridade espiritual é a última barreira contra a tirania, porque o espírito, meu querido, é a verdadeira liberdade. Não há liberdade fora da vida interior, não há liberdade fora da vida espiritual. Você pode destruir o corpo de alguém, mas você nunca pode tirar a sua liberdade. Veja, você não prenda quem você quiser. Você nunca vai conseguir prender um espírito livre. É isso que acontece. A vida do espírito é a única vida de liberdade possível, é de onde emana toda a liberdade possível. Se a vida do espírito está corrompida pela submissão a César, acabou.
Acabou. Você tem um simulacro de religião que, na verdade, é uma extensão do poder civil. E o poder civil ele é ilimitado. E a derradeira conquista do poder civil é a conquista das almas. É a conquista das mentes e dos corações. Esse é o derradeiro nível de poder civil, tá certo? É o poder que está lá no livro 1984. É o poder que está lá no Admirável Mundo Novo. O derradeiro poder do Estado é o poder sobre as mentes e os corações. Isso já está acontecendo sob o beneplácito de parte da igreja, que calou a voz profética. A voz profética da igreja. Onde está a voz profética da igreja para defender as velhinhas que não podem assistir missa estando a 5 metros de distância? Aqui em Campina Grande teve um sacerdote, naturalmente eu não vou dizer o nome, mas havia pessoas que estavam para fazer uma consagração a Nossa Senhora. Salvo engano, eram 40 pessoas. 40, certo? A Dia consagração 13 agora? É. Poxa. A consagração iria se dar num lugar aqui em Campina Grande que é um santuário que deve caber o quê? Umas 400 pessoas. Tranquilamente, eram 40. O sacerdote, muito obediente ao poder civil, embora esse próprio sacerdote, completamente desobediente à liturgia, completamente desobediente à doutrina. Isso eu não estou falando aqui a olhos claros, todo mundo sabe. Basta ir numa homilia, que cada homilia você tira 1 ou 2 heresias. No mínimo. No mínimo, e eu não estou exagerando. Mas ele é muito obediente. Não vamos fazer aglomeração. Assim, a aglomeração era fisicamente impossível. É uma igreja que cabe 400 pessoas. Tinha 40. 40. Dava para ficar cada uma numa distância de 5 metros. Tranquilo. E eu não estou exagerando. Dava para fazer. Vocês sabem o tamanho da igreja. Dava para fazer. Não. Não ia ter sequer confissão para as pessoas que iriam se consagrar. Fizessem um ato de contrição em casa e assistissem à missa online. Isso é uma palhaçada, tá certo? E essa pessoa é um agente do anticristo dentro da igreja. Não tenho nenhum medo de dizer um negócio desse. É inimigo da igreja, mas é um sacerdote. E está fazendo negócio desse. Nós temos os sucessores de Judas também, né? Exatamente, no colégio apostólico tinha Judas, né? Pois Nos bem. momentos decisivos, né, nas crises aparecem as verdadeiras pessoas, né? Exato, como disse Ana Paula, né? Ana Paula do Vôlei, Ana Paula Henkel, acho que esse é o sobrenome dela. Curiosamente, na época das máscaras, todas as outras estão caindo. É exatamente isso, né? Porque você chega numa situação limite em que é posto à prova a substância da qual você é feita. Veja, se a substância da qual essas pessoas fossem feitas é a fé na igreja, então a atitude seria outra. Mas se a substância não é a fé na igreja, se a substância é o cargo, se a substância é o conforto, se a substância é a própria vida, se a substância é esse simulacro, né, de respeito e de status que o lugar de fala, digamos assim, sacerdotal coloca, então, meu querido, realmente a atitude é essa que está sendo tomada mesmo. Mas cuidado, porque uma vez caindo o poder espiritual, o homem cai. A última proteção, a última barreira humana contra a tirania é a liberdade do espírito. Se a liberdade do espírito for tomada, nada mais importa. Nada mais importa. É uma vergonha o que está acontecendo. Eu não sei quem foi que falou, os bispos não sabem os poderes que têm, etc. Não, a questão é, independente se sabe ou não, assim, a questão aqui está posta. O que é que está posto? Primeiro, é que isso tudo acontece também pela a visão dos fiéis, né? Exato. Então, os fiéis não entendem, ninguém entende o que é sacramento, né? Assim, poucas pessoas, falando do caso específico da Igreja Católica. Mas o que acontece, de modo geral, nas igrejas? Primeiro, tem que se lembrar sempre, esse modelo de isolamento, lockdown, é o modelo chinês. Certo? E o que acontece na China? Não é só durante a epidemia, não. Acontece sempre na China. A China é assim. É você... Deixa eu te cortar. Eu Isso. quero que o Pedro responda esse cara aqui. Marcos Bigu. Qual tirania? Que liberdade? Tem um vírus super contagioso e que não tem vacina nem tratamento. Vocês influenciam muita gente, seus irresponsáveis. Ele é muito responsável. Ô Pedro, responde ele. Não, rapaz, não tem nem o que dizer. Primeiro porque tratamento tem. Vacina não tem. Agora, Segundo, o isolamento não funciona. o isolamento não funciona. Agora, meu querido Marcos Biju, deixa eu lhe dizer. Você
tá se tremendo de medo. Não, eu vou dar uma mensagem pra ele. Você vai morrer. Você vai morrer. vai morrer, Eu não sei se mano. você sabe. Você vai morrer. Todo Viu? mundo vai Os morrer. negão Exato. vão passar aí na tua casa, meu irmão. Te cuida. Cara, você Todo tá mundo com vai medo. morrer. Olha, você tá com medo e você está profundamente revoltado porque nós não estamos. A primeira característica de quem tá em pânico é perceber, ele fareja a coragem, mas ele não fareja a coragem como algo admirável. Ele fareja a coragem como uma ofensa pessoal. Que é exatamente o que você é. Você tá vendo a coragem aqui de falar e você tá achando isso horrível porque você é fraco, meu querido. Porque você é covarde. É só isso. Você não suporta ver a coragem porque a coragem é uma denúncia completa de que você está se cagando de medo. Você tá entendendo? Então você não tem moral nenhuma para vir falar aqui. Nos últimos programas inteiros nós falamos as possibilidades de tratamento. Fizemos muitas lives com os estudos, mostrando todas as coisas, disponibilizando os documentos. Ou seja, você além de ter uma covardia moral, você ainda tem uma fraqueza intelectual, porque nem a capacidade de ir atrás de ler as coisas você teve. Então assim, deixa de conversar merda, porque tu não tem capacidade sequer para discutir esse assunto. Não só porque assim, lhe falta capacidade intelectual, mas você não tem coragem. Tá certo? Você tá se incomodando com a nossa. Então deixa de palhaçada e você vai morrer. Olha, Marcos. Você, olhe pra mim, Marcos. Olhe dentro dos meus olhos. Break news. Você vai morrer. Tá certo? Não sei se você sabe, você vai morrer. Pô, tá um mó cagãozão, hein, Marcos? Pagou mó micão, hein, cara? Pô, veio peitar aqui, pagou mó micão, hein, cara? Seu cagão. Nesse momento é bom ter um carioca. Mas, Cara, a gente tem um carioca só pra esse momento.